Começou. Olá, gente. Vamos iniciar um evento agora onde faremos um react. E aí, quem vai Aí, comandar é a boa Jujubes. Manda aí, Jujubes. Eu vou só dar o play aqui, o vídeo de 15 minutos. Se quiserem parar para comentar, só avisar. Vou começar aqui, tá bom? Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, por que eu deixei de ser vegana? A partir dos meus 14 anos, eu parei de comer carne vermelha. Eu só passei a ingerir carne branca. Eu passei a ter essa consciência numa aula de ciências, porque eu me tornei ambientalista. Eu sou ambientalista dentro do possível, tenho feito minha parte para ajudar a natureza, sou protetor dos animais. Então, quanto menos boi uma pessoa consumir, mais a floresta será preservada, né, gente? Porque a verdade dói, mas tem que ser dita, porque a verdade é libertadora. E cada vez que você come carne vermelha, você está contribuindo para o desmatamento. Essa é a grande verdade. Hoje, o maior responsável pela destruição das matas é a pecuária. Quando eu passei a ter essa consciência aos 14 anos. Então, tipo assim, eu passei a não comer mais carne vermelha. Consumia carne branca. Aí, ao longo do tempo, passei também a não comer mais carne de aves. Depois cortei crustáceos, cortei esse fruto do mar. Fui cortando, aí passei a comer só peixe. E fiquei assim por mais de uma década, muitos anos, só comendo peixe. Aí eu assisti um documentário arrebatador na Netflix, que me convenceu a abandonar qualquer tipo de carne. Assim, a gente tem que ter senso crítico, tem que questionar tudo. Então, não é qualquer coisa que as pessoas dizem na internet, ou num documentário, ou numa conversa, na escola, no trabalho, que a gente vai seguir sem antes refletir. Mas eu refleti nesse documentário, eu vi que os argumentos dele, do documentarista, era muito racional, a ponto de me convencer a parar de comer peixe e me tornar vegana. Assim como um argumento inteligente me fez parar de comer carne vermelha, assim como um argumento inteligente me fez me tornar vegana a partir de um documentário que foi agora, em 2021. Assim também, um argumento inteligente fez eu deixar de ser vegana. Olha como é o poder do argumento. Hoje, eu sou vegetariana. Uma das coisas mais que ficou na minha cabeça desse documentário é que eu não precisaria colocar um bicho morto no meu prato. Se estudar os nutrientes das raízes, dos vegetais, de frutas, verduras, legumes, cereais, você fala assim, eu tenho tudo. Claro que a proteína animal, que a proteína é um construtor do músculo, ela é imbatível. Os vegetais têm proteína, por exemplo, o feijão tem proteína, o amendoim tem proteína, o abacate. Mas, para comparar com a proteína animal, eles perdem feio. Se botasse no ringue, era peso mosca contra peso pesado. Peso pesado aí é proteína animal. Peso mosca, proteína vegetal. Tá, deixa eu fazer um comentário. Mas o que me levou a deixar de ser vegana, mas O fato de haver mais proteína nos alimentos, nos produtos de origem animal, não significa que as proteínas vegetais seriam insuficientes. Muitas pessoas tendem a depreciar as proteínas vegetais pelo fato delas terem menos proteína. Mas
eu já me deparei com estudos que mostram que, avaliando populações vegetarianas, veganas, elas satisfaziam acima da quantidade mínima de proteína que elas demandavam um dia. A gente tem como é que chama? O IDR, que é um Intake Dietary. Me esqueci o nome em inglês, essa sigla, mas significa mais ou menos algo relacionado à ingestão diária recomendada. Então a gente tem um número, né? Consuma tanto de proteína. E para seres humanos, homens e mulheres, esse varia de 0,8 gramas por quilo até 1,4 gramas por quilo. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas, digamos que você você pese 70 quilos, certo? Então, se você pesa 70 quilos, e a cada quilo que você pese, você precisa de 1 grama de proteína, então você precisa de 70 gramas diariamente de proteína. E para você obter essa quantidade de 70 gramas durante o dia todo, né, o seu conjunto de refeições, você pode atingir, sim, numa dieta vegana, essas 70 gramas de proteína. Né? Para quem tem dificuldade de fazer um plano alimentar, pode facilmente encontrar um nutricionista que pode fazer o seu plano alimentar e mostrar até que os alimentos que você consegue essa quantidade mínima de proteína diária. E tem N nutricionistas veganos que se especializaram bastante, inclusive até para eles próprios, sobre como atingir os níveis de proteína. Então, eu fico me questionando por que esse apreço medonho, né, de vangloriar a proteína animal por ela ter mais, como se a proteína vegetal tivesse menos, e enfim, né, é algo que eu lamento quando ocorre. Mas um outro ponto também importante de mencionar é a questão dela ter se tornado, digamos, uma pessoa que abandonou o consumo de carne vermelha e ficou só nos frangos, né? Só nas carnes brancas, por conta dos impactos ambientais que a produção de carne vermelha gera. Mas e ela foi convencida posteriormente de que também há motivos para abandonar as carnes brancas, mas ela não especificou até o momento. Mas cabe pontuar que, ainda que as carnes brancas, né, a produção de carnes brancas, carne de aves, carne de peixe, ainda que tenha um impacto menor que a produção de carne vermelha, ainda assim gera impactos significantes. Por quê? Porque grande parte da agricultura é utilizada para virar ração, para alimentar essas aves, esses peixes. Então, como a agricultura tem um peso de impacto ambiental, como monoculturas, desgaste do solo, quando você consome carnes brancas, você está aumentando esse impacto na agricultura, porque vai haver uma necessidade medonha de terras para produzir ração, para alimentar essas aves, esses peixes, certo? Então, esse é o meu comentário. Se alguém quer complementar, fazer? Se não, por mim tudo bem seguir. Eu quero. No Guia Alimentar do PNAE, Programa Nacional de Educação, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Lá ele especifica, ele compara a proteína texturizada de soja com carne de boi, de frango, de peixe e com leite animal e vegetal, né? E ali você vê que a proteína texturizada de soja se sai melhor que as carnes em muitos comparativos.
e ela se sai pior em outros. Mas, no geral, ela é muito boa, assim. Ela tem quase a mesma quantidade de proteína que a carne vermelha, né? E ela tem alguns nutrientes a mais que as carnes em geral, sabe? Às vezes as carnes têm pouquinho nutriente e ela tem mais. É que agora de cabeça eu não vou saber citar para você qual nutriente. Mas, A enfim, fibra. ela tem menos fibra ou mais fibra? Ela tem Fibra. mais fibra. Ela tem mais Na fibra. verdade, As carnes não têm fibra. exatamente, a carne não tem fibra. Então, isso é uma coisa no qual ela se sai melhor, né? Então, você vê o próprio governo federal que criou, né, esse documento para orientar os nutricionistas da rede pública que vão preparar os pratos dos alunos, ele reconhece isso, ele coloca ali para mostrar que a famosa PTS ela é muito nutritiva e em alguns casos ela se sai melhor, né? É só você equilibrar o seu prato. Você vai colocar a PTS, aí você vai perder algumas coisas que a carne teria, mas você pode colocar um gergelim, por exemplo, para te dar o cálcio, né? Que não tem na PTS. Né? Então é só uma questão de preparação. Então só por isso aí a gente vê que isso que ela está falando é um fruto de uma profunda ignorância, se não má fé. Ah, Rafael, eu acabei me lembrando de um detalhe importante também, eu acho interessante comentar, que eu vi no site do Instituto Nacional do Câncer que para as pessoas que comem os animais, que comem carne, o Instituto Nacional do Câncer orienta que não deve ultrapassar de 500 quilos por semana. Caso contrário, aumenta, né, as probabilidades de se desenvolver doenças, né, como câncer. Só que tem gente que come. Ou 500 gramas. Só que tem gente que come 500 gramas de carne por dia. Tem gente, Ah, tá. sendo que o INCA, né, como é que é? Instituto Nacional de Câncer, deixa eu só Isso mesmo. certo. Então ele fala que não deve ultrapassar de 500 gramas por semana. Tanto é que a gente até isso tá no nosso grupo do como é que é do Telegram, né? Que alguém postou lá. Enfim. Sim, o que ela está falando é com respeito a rendimento, né, físico, alguma coisa assim, né, e enfim, é como eu falei, o próprio governo federal, pelos seus técnicos da área da nutrição, reconhece que a carne é dispensável, né? Ele manda que se mantenha a carne, via de regra, por uma questão meramente cultural, mas não por uma necessidade biológica. Enfim, só coloquei aqui a fonte na tela para a galera dar uma olhada, né? Mas por mim pode continuar. Ser vegetariano, eu sou vegetariana. Quero ser até a morte, até o fim da minha vida. Foi um médico muito sábio, inteligente, chamado Laí Ribeiro. Um argumento inteligente é tudo que a gente precisa para tomar uma decisão certa. Sempre refletindo, sempre questionando. Ele é um médico que preza pela verdade. E ele gravou uma vez uma entrevista onde ele cita os 5 melhores alimentos para um ser humano, que é o leite materno, o ovo, a quinoa. A quinoa é considerado o cereal, pela Organização Mundial da Saúde, o cereal mais nutritivo que existe. O azeite de oliva e extra virgem e o óleo de coco. Ele falou o seguinte, que depois do leite materno, o alimento mais completo é o ovo. Eu falei, peraí, já respeitava esse médico por tudo. Quer dizer, meu pai teve uma melhora, um diabetes, seguindo esse médico. Eu tenho um irmão que ele tem mais de 50 DVDs desse médico, lá Ribeiro. Tudo que ele fala para mim é lei, não porque eu sou fanática, mas porque eu não resisto a um argumento inteligente, dentro de uma lógica.
e dentro da ciência. E quando ele disse que que o ovo é o alimento mais completo, que só perde pro leite materno, eu falei, peraí, se eu comer ovo, eu não vou estar matando nenhum animal. Que era um dos meus objetivos quando eu me tornei vegana. Não botar bicho morto no meu prato. Eu falei, pronto, se o ovo é o segundo alimento mais completo, por que não consumir o ovo? A gente não pode Pera ser aí, fanático. deixa eu responder Fanatismo não isso. é só o político ou fanatismo religioso. Nossa, cara. Aí, então, quem deixa de consumir o ovo é fanático, né? Eu acho que é importante observar qual o problema de consumir o ovo, afinal não se mata nenhum bicho, né? Ela aponta que a gente não está matando ninguém. De fato, realmente não está matando nenhum bicho, dado que a galinha, ela ovula, né? E o ovo, basicamente, seria uma menstruação. Tem um óvulo dela lá, o óvulo não fecundado, né? E aí, se esse óvulo é expelido e não vai ter nenhum animal ali para ser morto. Mas o problema de se consumir o ovo não é por algum animal que vai morrer, que está no ovo. O problema de consumir o ovo é pela galinha que está produzindo aquele ovo. Então, essa galinha, ela tem. Ela gerou o ovo e ela tem um gasto energético para produzir aquele ovo. Ela, para produzir aquela casquinha do ovo, demanda muito cálcio dela. E ela tira cálcio do seu organismo para formar a casca do ovo. E é o que acontece. A galinha, muitas vezes, ela come o ovo. E ela come o ovo para repor os nutrientes que ela perdeu. E as galinhas que foram selecionadas, essas galinhas domesticadas, que passaram por séculos de seleção artificial, elas foram modificadas ao ponto de que elas produzem quase 300 ovos por ano. E a sua correspondente da natureza, a galinha selvagem, ela produz 20 ovos por ano. Você veja a diferença, como o ser humano manipulou, fez a seleção genética na galinha, né? Fez cruzamentos, acasalamentos, de forma a deixar a galinha mais produtiva. E isso fez com que ela sobrecarregasse seu organismo, né? Afinal, para ela produzir bastante ovo, ela tem que estar com o seu organismo sobrecarregado. E aí você coloca a galinha para produzir ovo e não deixa ela repor esses nutrientes que ela fez, né? Você está fazendo um dano para a galinha. Fora que a galinha ainda tem seus interesses, né? Se você respeita, se você preza em respeitar o interesse da galinha e não sofrer, se você preza o interesse da galinha em desfrutar da vida dela, né? Já que você não come a galinha, porque você se importa com o interesse da galinha, né? Ela tem o interesse da galinha em desfrutar da sua vida, né? Ao seu próprio modo. E ela tem o interesse de ficar chocando o ovo dela, né? Ela é a dona do ovo, ela usa como bem entender. E ela pode comer ou pode chocar. E você tirar o ovo dela praticamente como se fosse um roubo, né? Você está tirando coisa que não é sua. Então é um mal, o problema de consumir o ovo é pelo mal à galinha que você faz. E eu acho que é basicamente isso. Alguém quer complementar? Sem contar o estresse que quando nós pegamos o ovo da galinha, por exemplo, que ela, mesmo que não seja fecundado, é um estresse muito grande para ela. Elas começam a gritar, a berrar, fazer um escândalo, porque mesmo às vezes elas não sabendo que o ovo seja fecundado, que possa ser um filhote, elas ainda assim sentem muito estresse por isso. Eu mesma já vi muito por exemplo, não granjas, mas roças, lugares caipiras, que as galinhas são criadas
para botarem ovos caipiras, mesmo assim, elas ainda não são. Elas não gostam, elas sofrem um estresse muito grande e pode acarretar até a agressividade. Elas podem atacar umas às outras, podem entrar até em estado de depressão. Mesmo até quando elas perdem um filhote, alguma coisa assim. Realmente muito bem lembrado esse assunto. Eu já tinha até me esquecido. Realmente existe sim esse ponto. E me lembrou também o lance do ovo preso. Existem determinados tamanhos de ovos e a forma de ovos tão enormes que a galinha produz que ela não consegue expelir e o ovo fica preso, acumulado lá, acumulando fezes, porque a galinha tem um único canal que sai, né, o ovo e sai suas fezes também, né, que é a cloaca, né. E imagina a tensão de ficar com o ovo preso e ficar as coisas acumulando lá e o sofrimento. Então, quando a galinha tem esse quadro de ovo preso, ela é capaz de morrer em 1 ou 2 dias, se não me engano. Mas a galinha muda seu comportamento totalmente porque ela vive no estado de sofrimento. Então, quando você favorece que esse ambiente exista de domesticação de galinhas que foram domesticadas, né, com esse organismo, você favorece o surgimento de casos de ovo preso. Então, pesquise, quem não sabe sobre esse assunto do ovo preso, pesquise aí no Google para ver os efeitos. Inclusive, até tem recomendações para quem é criador de galinha, para identificar quando a galinha tem ovo preso, né, observar certos comportamentos, porque quando tem que interferir imediatamente, né, senão o produtor, digamos, vai ter o prejuízo, né, de perder a galinha e perder os ovos também que ela vai produzir. Mas se passar batido, né, isso pode ocorrer, até que haja uma intervenção, a galinha vai ficar lá sofrendo, se não até a sua morte. Esse ponto do estresse é muito relevante também de ser observado. Então, mas, enfim. Pode continuar. Não. Você não pode ser fanático em nada nessa vida. Então você não pode ser, por exemplo, um vegano fanático. Eu era vegana enquanto eu percebia que eu estava com 100% da minha saúde assegurada, só enquanto vegana. Mas quando eu percebi que, ao se tornar vegana, eu comecei a apresentar deficiência de algumas coisas, eu falei, não tem condições de eu continuar vegana. Vou continuar sendo vegetariana, porque, repito, os nutrientes encontrados nas diversas variações dos vegetais, é assim, gente, incontáveis. Mas se o ovo, segundo a ciência, é o segundo alimento mais completo, só perde para o leite materno, o que é que me impede de consumir ovo? Nada. Eu, enquanto vegana, na época, aliás, vou falar, mesmo antes de me tornar vegana, graças aos conhecimentos de Lai Ribeiro, eu já tinha cortado o leite. Ele foi, assim, um dos médicos que mais argumentou sobre o mito do leite. E o que eu acho interessante, que é o que me fez cortar leite e derivados da minha vida, por exemplo, eu não consumo mais iogurte, não uso queijo, leite, não. É que o seguinte, nós somos a única espécie de mamífero que toma leite adulto. O leite é o alimento mais completo, como diz o Dr. Lai Ribeiro. Por quê? Porque o recém-nascido que não tem dente, ele precisa de todos os nutrientes para se manter vivo. Isso só o leite materno vai dar para ele. Tanto é tão poderoso que o recém-nascido não precisa nem tomar água. O leite ele já tem a água e os nutrientes que o bebê precisa. Sendo ele um indivíduo que não tem dente, não tem como mastigar, fazer o bolo alimentar. No momento que a criança ela já surge dente, a mãe faz o que aos poucos? Vai abandonando o leite aos poucos, vai inserindo a papinha, outros alimentos. A pergunta é, se o leite
ele é feito para o recém-nascido. Por que que nós somos a única espécie mamífera adultos que tomamos leite? Ele cita que os 5 alimentos mais benéficos para o ser humano, na liderança está o leite materno. Pior é isso, as pessoas consomem leite da vaca, nem da mesma espécie é. Entendeu a falta de questionar o ser humano? Quem gosta, claro, é a indústria do laticínio, que está devastando as nossas florestas, né? Então, o doutor Lai Ribeiro e outros médicos, graças a Deus, pelo mundo, já estão derrubando o mito do leite. Outra coisa, o leite não melhora o cálcio coisa nenhuma, é outro mito. Isso é o que a indústria quer empurrar para você. Os alimentos mais ricos em cálcio, são os alimentos verdes. Ele até faz uma brincadeira, fala assim, prova, você pega assim, os herbívoros, né? Os touros, os bois na África, os búfalos, os rinocerontes, hipopótamos, aqueles bichos enormes, são vegetarianos. Eles conseguem arrancar o cálcio do vegetal. E com a gente não é diferente, não. A indústria, ao longo dos séculos, foi empurrando que o leite é rico em cálcio. Mas não é coisa nenhuma. Rico em cálcio, gente, são os alimentos verdes, as folhas. Por exemplo, os brócolis. Os alimentos verdes. A rúcula, o espinafre, o couve. Esses alimentos são riquíssimos em cálcio. E não estão nas nossas mesas. Outra coisa também que me fez cortar o leite, além desses argumentos inteligentes, eu sempre digo, o que me convence a ser ou deixar de ser algo é um argumento inteligente. É que você pega o leite de uma vaca, tira lá na teta, ele na geladeira, eu acho que não dura 3 dias. Você pega o leite de caixa, fica 1 mês, 2 meses ali no mercado, na prateleira. Você acha, gente, sinceramente, que esse leite não está cheio de substância ali, de conservantes? A gente já respira um ar poluído. A água já não é lá essas grandes coisas. A gente vai colocar mais conservante no nosso corpo. Tá entendendo? Assim como um bom argumento me fez parar de consumir leite. Um bom argumento também, né, que o ovo é o alimento mais completo depois do leite materno. Esse argumento inteligente me fez deixar de ser vegano. Agora, continuo respeitando os animais a tal ponto de que continuo vegetariano. Você sabe que tem os vegetarianos, né, que consomem ovo. Eu sou essa categoria. Tem vegetarianos que consomem derivados do leite. Opa, não, eu não. Deixa eu fazer um comentário. Eu só uso mesmo de origem animal. Já que ela já está saindo do assunto do Lai Ribeiro, ela está saindo do assunto do Lai Ribeiro, eu acho bem curioso que o Lai Ribeiro, ele é um médico, né, cardiologista, nutrólogo, ele tem uma série de formações aí, e palestrante, né, que fez ele ser bem conhecido, mas ele se baseia na grande maioria das afirmações dele, ele se baseia em junk science, né, ciência lixo. Ele já defendeu coisas como dieta do tipo sanguíneo, né, que pessoas com determinado tipo de sanguíneo se adequam a melhor à dieta vegetariana. Se eu me lembro bem, pessoas do tipo sanguíneo A se adequam melhor à dieta vegetariana, enquanto pessoas do tipo sanguíneo O se adequam melhor a dietas com carnes. Algo que foi desbancado pela ciência. Certo, realmente, houve um estudo publicado, o Lai Ribeiro fez um trabalho de divulgação, né? Ele leu um artigo, ok, maravilha, esse trabalho de você ler um artigo, né, ver o que a ciência tem publicado e divulgar para a sociedade. Mas, igualmente importante é você divulgar como esse estudo está sendo recebido pela comunidade científica. Se, ao replicar esse mesmo estudo, o que os outros pesquisadores encontraram? Encontraram os mesmos resultados ou resultados diferentes? Então, coisas como esse caso
da dieta do tipo sanguíneo, que o Lai Ribeiro divulgou pacas e até hoje não fez uma retratação, foi extremamente refutado, né? Foi desmancado, foi caído a descrença, né? Não há motivos para acreditar. E o Lai Ribeiro, ele se apega a um contexto científico, ele não tem uma preocupação em ver se os estudos têm corroboração, né, quando outros estudos chegam ao mesmo resultado, né, corroborado, e é um problema, né, essa falta de atualização, falta de atualização sobre as pesquisas, né, porque existem pesquisas e pesquisas que têm falhas metodológicas. Tem pesquisas que têm a pura fraude mesmo, né? O pesquisador quer fraudar, quer publicar algum artigo que seja, e você tem que publicar qualquer coisa, né? O pesquisador vive sob pressão. Publica isso aqui mesmo, se colar, colou. Claro, pesquisadores têm um nome a zelar e bota seu nome a risco, né? E podem até ficar com uma fama, isso é outro assunto, mas enfim, é importante ver que há há critérios, certo? A gente deve avaliar racionalmente também esses estudos, né? E a melhor forma de avaliar esses estudos é vendo meta-análise, é vendo estudos sobre outros estudos, né? Meta-análise é um estudo que avalia a conclusão de vários estudos e vê uma resposta geral, assim, sabe o que a maioria dos estudos tem relatado. E a questão do leite, o Lai Ribeiro de fato fez uma palestra muito interessante sobre a questão do leite. Ele mostrou dados de comparativos, né? Uma população que consome leite e outra população que não consome leite. E ele mostrou lá o gráfico, né? E ele mostrou que nas populações que há um consumo de leite de vaca, o índice de fratura é muito grande, enquanto os que não há o consumo de leite, o índice de fratura é muito baixo. E assim, eu vejo sentido sim nos argumentos, assim, eu não me aprofundei tanto nessa questão, mas pelo menos nessa questão do leite eu vejo que o Lai Ribeiro trouxe bons pontos que me parece que se mantêm sustentáveis. Se alguém discorda, quiser aparecer para contestar eventualmente, será muito bem-vindo para apresentar esses dados. Mas tirando a questão do leite, né, e os outros pontos que eu vejo que o Lai Ribeiro levantando são um junk science, assim, né, uma ciência lixa assim, sem precedentes. Ele cita organizações como o West Pride Foundation, que é uma organização que defendia o consumo de produtos animais, mas as evidências era o quê? Era focado em observações de um dentista sobre uma comunidade indígena. E assim, faz alguns anos, né, que eu acompanhava a Lai Ribeiro, deixei de acompanhar, mas na minha memória eu tenho isso a comentar, certo? Então eu recomendo que a moça do vídeo, né, que ela não se apresentou, eu acho que não, se ela se apresentou não peguei, mas que ela veja as críticas também, se ela se preocupa em argumentos inteligentes, né, você dizer que o Lai Ribeiro falar é lei, né, você está colocando o cara como ser infalível, né, e não é bem assim, né, você não pode colocar seres humanos assim como seres infalíveis. A própria ciência não se admite como infalível, assim, a própria ciência considera uma margem de erro, de probabilidade dela estar errada. Você não pode colocar algo como irrefutável em termos de ciência. Você sempre deixa uma margem de erro, porque é um dos próprios princípios
da ciência, né? O princípio da falseabilidade, né? Que sempre, para algo ser ciência, de alguma forma, deve ser refutado. Alguma alegação, a alegação deve ser refutada. Se não puder, se é impossível de ser refutado, então não é ciência. Então não coloque o Lai Ribeiro como alguém infalível, tá? Se você se preocupa em ser racional. Essa é a colocação que eu gostaria de fazer. Mas se alguém quiser fazer um comentário ou passar o vídeo, fique à vontade. Só perguntar sobre aquele Foundation que tu falou, Madruga. Eu já vi esse site, mas ele sobre os carnistas, ele tem o que de ciência lá? Eu coloquei. Eu tentei escrever aqui o nome da organização, West Pride Foundation, que o Ribeiro cita bastante. Tu me perguntou o que tem lá no site. Tem muitos absurdos. Faz uns bons anos que eu consultei esse site. Se eu não me engano, eles defendem o que é uma dieta paleo, né, que é predominantemente de carne. E eu não me lembro agora se eles defendem um leite de vaca. Eu tô porque a minha memória não tá, porque faz muitos anos realmente. Mas enfim, eu vi muitos absurdos quando eu li o site deles, certo? Então eu recomendo quem quiser dar uma olhada, né, mas olhe com bastante cautela. Olhe, se preocupe com as fontes que eles se baseiam, que muitas fontes ruins que eu vi. Que é isso. Enfim. Eu respondi, o carnista? Acho que sim, né? Por mim, pode continuar. A Jujubes deve ter saído. A gente não pode ser fanático. A verdade é muito libertadora. E temos sempre que buscar a verdade. Ainda que contrarie a gente. Eu fiquei contrariada. Eu falei, estou adorando ser vegana. Mas, repito, o argumento inteligente me fez voltar atrás. Ainda frequento muitos canais veganos, né? Porque eles têm muitas receitas boas. Mas eu fico muito decepcionada com algumas atitudes de alguns canais veganos de receitas. Por quê? Por exemplo, os óleos, tirando o óleo de coco, o azeite de oliva e o azeite de dendê, que vem da palma, né? Que é um tipo de coco. Os outros óleos, segundo a ciência, os médicos, são danosos à saúde. Óleo de soja, óleo de arroz, óleo de canola, né? Aqui em casa não entra. A margarina também é danosa. Eu não uso nenhum derivado de leite. Entre a margarina e a manteiga. A manteiga é muito mais saudável do que a margarina. Porque a margarina é feita de óleos vegetais. Todos danosos para o corpo. Até a maneira que eles são extraídos é uma maneira que não é saudável, né? Você pega a extração do azeite de oliva e do um óleo de coco, de um abacate. É uma gordura benéfica de arroz, bolinho de arroz assado. Porque, como eu falei, eu não como fritura, não gosto. Não é saudável. Eu busco saúde. E aí, eu tenho alguns canais veganos, eu fiquei decepcionada. Só eu encontrei receita de bolinho de arroz assado. Resto, fritos e com óleo de soja. Do dia vi um canal vegano ensinando a receita que usava refrigerante. Desde quando refrigerante é saudável? Só um ponto aí. Pode. Sabe que esse doutor Lá Ribeiro Pode falou? parar rapidinho. Se você toma um copo de Coca-Cola. Ela falou que os médicos dizem que esses óleos são ruins, né? Então, tipo, isso aí no caso seria pela autoridade. Porque, tipo, não tá claro que os médicos. Falar que os médicos reprovam
não é saudável. Acho que a gente teria que olhar para o peso das evidências, né? Ela falou que os óleos que são saudáveis são óleo de coco, o azeite. O azeite realmente saudável, mas o óleo de coco e o de palma, que são gordura saturada, isso aí não tá claro, não. E ela falou que os óleos de semente são ruins. Na verdade, tem uma série de evidências que o óleo de semente são bons. Eles falam que essa galera que são contra óleo de semente, eles falam que o óleo é inflamatório. Só que aí tem um médico aqui que eu acompanho. Claro, eu poderia falar que o médico ele é contra. Ele é a favor do óleo de semente. Estaria errado, mas aí ele, no caso, esse médico, ele analisa várias meta-análises, vários estudos randomizados e vê que, tipo, realmente não tem nada de inflamatório nesses óleos de semente e eles são bons para a saúde. E esse papo de que ômega 6 é ruim, não tá claro também. Então eu vou mandar aqui para vocês e depois vocês dão uma olhada. No caso, esse papo de ser inflamatório seria na questão mais. Como é que eu posso dizer? Na questão corporal, tipo, de inflamar o corpo e você parecer, por exemplo, mais. Parecer que você tá mais gordo, por exemplo, ou seria inflamatório para os órgãos? Inflamatório seria no caso de, tipo, sabe quando você tem uma ferida e aquela região tá inflamada? Então, tipo, no caso, quando você tá inflamado, você demora pra cicatrizar, demora pra você... Nossa, é problemático, entendeu? Nossa senhora, esse povo tá precisando meio estudar. Nada a ver. Mas enfim. Essa questão dela ter falado, por exemplo, da margarina também, o que preocupa não é os óleos vegetais. Porque os óleos vegetais, é lógico, tem muitos que não fazem bem, como óleo de soja, já que envolve fritura, né? Mas o principal ponto da margarina também não é não são os óleos vegetais, são principalmente todo o resto de gordura, todo o resto de animais mortos. Pode ser osso, pode ser, vamos ver, pode ser tripa, intestino, tudo de ruim que você pode comer. E o que é descartado na indústria da carne, eles colocam na margarina. Como se fosse igual por exemplo, nas salsichas, se não me engano, também colocam. E nas linguiças de antigamente. Hoje em dia as linguiças são um pouco mais artificiais, mas mesmo assim, antigamente tem até alguns que colocam esses alimentos. Alimentos não, né? Porque colocar estômago, colocar intestino, não posso dizer que seja um alimento. Enfim. E também colocando ixi, agora eu não vou lembrar. Todas as gorduras saturadas que tem, gorduras trans e vários conservantes. Enfim. Continua. Você vai para regular o pH do corpo, que a Coca-Cola está destruindo. Você acha que diante de um argumento desse, vou continuar tomando Coca-Cola? Bem, eu passo porque não basta ser você só vegano. O que adianta você ser vegano e você continuar consumindo refrigerante, fritura, óleo de soja? Benéficos para o corpo. Eu vou pesquisar melhor sobre isso. Não preciso nem dizer que eu parei de comer soja, né? Por exemplo, glúten, o trigo, pão nosso de cada dia, o pão, é um dos alimentos mais pobres em nutrientes. Pega um milho para você ver, nutrientes que tem no milho. Um aipim, um inhame, uma tapioca. Agora o trigo, nenhum. Agora em cada canto do país tem uma padaria. O lobby da indústria do trigo é muito forte. É igual o lobby da indústria do leite. Eu, desde 2014, eu parei de comer pão.
pão e tomar café. Não tomo mais café com leite. Porque eu não tomo café por conta do açúcar, né? Eu parei de comer pão por causa dos argumentos do Dr. Lé Ribeiro. Glúten é um dos alimentos que mais causa problemas no estômago. Ele falou que, enquanto ele ainda clinicava, ele disse que os problemas estomacais que os pacientes apresentavam curavam no momento que cortavam glúten, que cortavam pão, que cortavam trigo. Isso aí Tá, deixa eu ciência, falar. não é mágica. Esses argumentos em relação a óleo, também o Lai Ribeiro ele toca bastante nisso. E o Lai Ribeiro sempre recomenda que se utilize óleo de gordura animal. E sempre prefira do que os óleos vegetais. Né? Qualquer óleo vegetal não teria tanta. Não teria tanta saúde quanto o óleo animal. Ele abre uma exceção para o óleo de coco, o Lai Ribeiro. Eu me lembro que o Lai Ribeiro ele faz uma especial consideração ao óleo de coco, mas é o único óleo que ele respeita, digamos assim. Mas eu acho interessante também lembrar, já que ela é alguém que acompanha o Lai Ribeiro, ele hora ou outra, ele se preocupa em citar a OMS, a Organização Mundial da Saúde falou isso daqui, sabe? Só que a Organização Mundial da Saúde, ela também falou sobre o consumo de óleo, se é melhor o consumo de óleo animal ou se é melhor o consumo de óleo vegetal. E, pelo que eu encontrei, a própria Organização Mundial de Saúde, que o Lai Ribeiro tanto se preocupa em ter como referência, a própria organização considerou que prefere o uso do óleo vegetal do que o óleo animal. Então, para quem quiser ver a referência, ó, tá aí no chat agora, certo? E aí, enfim, né? É só um comentário mesmo. Por mim, pode seguir. Não é magia, é ciência, estudo. Para fazer uma conclusão, eu deixei de ser vegana porque o ovo é o segundo alimento mais completo do mundo. E como eu estou buscando nutrir o meu corpo, ter uma vida saudável, eu passei a inserir o ovo na minha vida. Muito obrigada. Tá, eu acho que esse ponto do ovo ser um alimento completo deve ser mais detalhado. O fato do ovo ter todos os nutrientes que o organismo humano precisa não significa que esses mesmos nutrientes não possam ser obtidos de outra forma, que seja sem um ovo. Então, o conjunto de alimentos que você vai consumir durante o dia, né, vai lhe dar o aporte de todos os nutrientes. Basta você saber que alimentos escolher, né? Você não vai comer só arroz e batata frita, que você vai ter todos esses nutrientes. Você não precisa de um único alimento, você precisa de um conjunto de alimentos. Ainda que você considere o ovo como uma boa opção, né? Veja que existem entidades, né? A própria Organização Mundial de Saúde tem um dos seus braços que fala em relação a como ter uma dieta saudável. Ela me fugiu o nome agora dela, mas eu posso pesquisar aqui para achar rapidinho ela. Mas ela fala que a maior parte do nosso prato, tanto do vegetariano quanto do prato não vegetariano, deve ser igual. 80-85% do nosso prato deve ser igual. E ela coloca que apenas uma parte vai ser diferente. A menor parte do prato seria diferente. E essa menor parte do lado não vegetariano seria composto de carne, né? E do lado vegetariano seria composto por uma alternativa vegetariana.
E então veja que nesse prato que você faz, você ainda você coma ovo ou não, né? Você coloque ovo ou não nessa pequena parte do prato. A maior parte dos nossos pratos seriam iguais. E é importante você ter uma variedade de vegetais na sua dieta, por conta de quê? Por conta de antioxidantes, por conta de fibras. Sabe? Se você ficar dependendo de ovo teria antioxidantes tão potentes quanto haveria no reino vegetal? E as fibras? Mas Satisfaria? o, o ovo não é uma alternativa simples para certos nutrientes? Não seria mais simples eu pegar um ovo do que pegar vários alimentos que contêm uma parte dos nutrientes? Sim, se você colocar em termos de praticidade, de você, sei lá, caçar um ovo do que fazer todo um banquete, você pode até dizer que poderia ser mais simples, mas se você criar uma galinha, né? Você comprar ração para a galinha, manter essa galinha viva, alimentar essa galinha seria complexo, né? Se você criasse a própria galinha. Mas assim, aqui a gente está avaliando não em termos de praticidade. Os argumentos dela não foram nessa lei de praticidade. Tá? Mas se a gente for entrar nessa área de praticidade, você pode dizer que um ovo pode ser mais prático de obter todos os nutrientes, assim, todos os nutrientes, ou pelo menos a maior parte dos nutrientes. Mas assim, em outros termos, né, não seria uma opção ética, certo? Porque ela entende que não afetaria nenhum animal, mas ela esquece que afeta a galinha. Não seria uma opção ética, não seria a única opção dela, ela teria muitas opções. E enfim, deixa eu... Ok, então tudo pode ser levado para o lado ético, então. Também pode, não apenas. Também pode. Alguém quer fazer uma complementação? O ovo também tem 0 grama de fibra. Ela disse que o ovo é o alimento completo, mas vai pesquisar quanto de fibra tem um ovo? 0 gramas. E olha só que interessante. As entidades de nutrição apontam que você deve ter uma quantidade mínima de fibra. Existe uma recomendação de ingestão diária de fibra, que, se não me engano, aqui eu estou lembrando de cabeça, é o que? 35 gramas de fibra? Não lembro, tá? Isso aqui porque faz algum tempo que eu ouvi esses dados. Mas se você ficar comendo só ovo, você não vai ter fibra. E a fibra é um nutriente super importante. E as próprias entidades, olha só, as próprias entidades de saúde e nutrição colocam que fibra é um alimento super importante, é um nutriente super importante de estar na dieta. Embora exista um povo aí que é da dieta carnívora e fala que fibra é dispensável, fibra não é importante, eles estão em desacordo com o consenso da comunidade científica, que fala que fibra é um nutriente essencial para o organismo humano, para se manter um organismo saudável. E carboidrato, será que quanto é que o ovo tem de carboidrato? Carboidrato, o ovo tem 1,1 grama, aqui segundo o SDA, mas é uma quantidade baixa, né? Tem outros alimentos que têm maior quantidade de fibra. Eu diria que é o suficiente para o filhote nascer. Quantidade de carboidrato. Enfim.
Mas uma coisa que eu não concordei muito com ela foi que ela associou, pelo menos, eu não sei muito bem qual que é o tema do que ela estava gravando, que ela gravou, né? Não sei muito bem qual o tema que ela estava falando, mas ela estava meio que comparando, não comparando. Primeiro ela estava discutindo sobre ética vegana e nutrição vegetariana, no caso. E depois ela mudou para um assunto que seria alimentos saudáveis, por exemplo. Como se. E ó, ela falou que fica muito decepcionada com veganos por aí que bebem refrigerante. O que não é veganos, vegetarianos que bebem refrigerante, o que não é uma lei, assim, para você se tornar vegetariano. Já que vegetarianismo não é. Vegetarianismo não é a mesma coisa que ser saudável. Apesar de você ser muito mais saudável, não é a mesma coisa de ser saudável. Porque as pessoas não buscam, a maioria das pessoas, pelo menos, não buscam uma alimentação saudável com o veganismo. É lógico que tem aquelas que buscam também e usufruem, não só de eliminar esses impactos ambientais e contribuir com a ética, mas também com a saúde, que ajuda. Mas, por exemplo, que falar que um vegetariano não pode consumir óleos vegetais porque eles fazem mal, não pode consumir frituras, refrigerantes, que é lógico que todo mundo sabe que eles não fazem bem, mas eu achei um pouco estranho e meio em desacordo na fala dela. Eu vi um desacordo do início ao fim do discurso dela, porque ela disse que ela veio pro veganismo pela questão ambiental. Aí lá pelas tantas ela começou a falar: o meu objetivo era não fazer com que nenhum animal fosse morto. Então já tem um problema aí, porque a questão dela era coletiva no que diz respeito ao ecossistema ou era com respeito aos indivíduos que têm interesse em continuar vivos, sabe? Já tem uma diferença aí. Aí no final, ela ainda começou a falar de saúde, como se esse fosse o mote do veganismo. Do que adianta você ser vegano se você consome coisas que tem gordura, esse tipo de coisa, que tem fritura. Então, eu vi, na verdade, uma incoerência assim tremenda, sabe? Parece que ela nem sabia ao certo por que ela era vegana. E depois que ela decidiu comer ovo, ela começou a racionalizar as razões que tinham levado ela a abandonar essa prática, sabe? Então fica uma coisa muito estranha, na verdade. Eu queria também fazer aqui uma pergunta só. Eu ia fazer por Rafael. Estavam falando aí sobre ciência. Eu ia perguntar se para ele existia uma possibilidade de comprovação científica de tais coisas assim, relacionadas à nutrição. Aí já é uma discussão filosófica, né, Davi? É porque, na minha visão, a ciência ela não prova nada no sentido filosófico. A prova é algo que é demonstrado de modo que é impossível que aquilo seja duvidado, entendeu? E a ciência lida apenas com coisas empíricas. E tudo aquilo que diz respeito à empiria pode ser duvidado. Você pode duvidar de absolutamente tudo o que a ciência mostra, mas isso não significa que seja razoável que você duvide de tudo o que a ciência mostra. Muito pelo contrário, nós, como seres finitos, limitados, temos que nos guiar pelo que parece ser pelo que parece que vai acontecer, de acordo com as evidências acumuladas até agora, entendeu? Então, eu acredito que eu vou viver no máximo algumas décadas só, sabe? Eu não acredito que eu vou viver um século a mais, por exemplo, porque isso destoa de tudo aquilo que eu aprendi até hoje com base nas minhas observações da minha espécie e de outros indivíduos, entendeu? Eu não acredito que um ser humano pode viver mais do que esse limite que já foi verificado em outros casos. Então, apesar de eu entender que a verdade diz respeito apenas ao âmbito do raciocínio lógico-dedutivo, a partir de princípios autoevidentes, né, como diz o racionalismo, eu admito que nós precisamos acreditar em certas coisas por uma questão de aparência, sabe?
E o próprio David Hume falava isso também. Ele era um cetista muito extremado, mas ele falava que ninguém consegue ser cético radical na prática. Todo mundo acredita em muitas coisas que podem ser falsas. A gente não sabe se de fato, por exemplo, assim, a gente tem os dados científicos, né? Esses dados apontam para uma direção, a ciência se consolida naquela direção. Então, eu acredito, sabe? Eu acredito que a evolução aconteceu, que a Terra é esférica, que os animais são sencientes. Isso, para mim, são coisas que eu tomo como verdadeiras. Agora, será que eu não vivo, na verdade, em uma realidade muito diferente? Todas essas evidências, na verdade, são falsas? Existe essa possibilidade, mas isso não significa que eu vou colocar tudo como se fosse 50% contra 50%. Não, não é assim, sabe? Existe uma possibilidade, mas ela me parece tão pequena diante de tudo aquilo que se mostra para mim, que na prática é como se essa possibilidade não existisse. Ela fica relegada a uma mera reflexão, assim, como exercício mental mesmo. Na prática, essa possibilidade não existe. Entendi. Você pensa que nem o Farias nessa parte. Eu não lembro o que ele fala, mas eu acredito que sim. Gente, o que ele disse, não existe prova na ciência. Uhum. a Jujube se foi? Ela caiu? Eu acho que sim, porque não sei se ela tinha dito que seriam 2 vídeos, um era um inicial dela, depois a mesma youtuber iria continuar no segundo vídeo. Ah, tá. Monarro sabe? Monarro, não estamos lhe ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo. É um outro vídeo, é outro youtuber. Ah, é de outro youtuber. Ah, entendi. Tá. Aí, no caso, tu pode... Tu tem como passar ou a gente esperar os Jujutsu aí voltar? A internet deve ter caído, né? Teria como ia passar? E aí, Ian? Tem como? O que vocês querem? Pra transmitir o vídeo? Isso. Beleza, calma aí, me manda o link aí. Para quem tá assistindo a gravação, só queria fazer uma observação que aqui no Discord temos eventos periodicamente de vários tipos. Hoje a gente está nessa dinâmica de React e quem quiser participar pode entrar aqui no Discord, que as instruções vão estar na descrição do vídeo. E comenta junto com a gente, questiona a gente, a gente também tem questões para fazer. E a gente pode levar um debate. Me mandaram um vídeo aqui, só que é uma conversa no Discord esse aqui. Uma conversa no StreamYard, beleza. Aí. Ouvindo. Ih, rapaz. Travou. Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo? Vou sair. Então. Uma nova experiência na minha vida, né? Para conhecer outras pessoas, ver a vida por um outro prisma. Isso foi enriquecedor, né? Talvez eu volte, né? Mas, enfim, o grande problema, o grande prejuízo de você estar vegano é o prejuízo social. Você está se falando uma fração da sociedade de menos de 1%, e quando você fala que você é vegano, as pessoas se sentem agredidas. Em especial, pessoas, aqui sem nenhum tipo de crítica, né? Pessoas bolsonaristas sentem-se agredidas a alguém que tem uma moral diferente da delas, né? Como assim? Se você não come carne, quer dizer que comer carne é errado, né? Aí a pessoa começa a ficar fazendo provocações. Não se sabe, eu nunca fiz proselitismo da minha dieta, nem das minhas opções. Muito pelo contrário, eu falo mal do meu time, falo mal da minha religião, falo mal do... Eu falo muitas coisas que eu faço, né?
Mas, assim, realmente, você se tornar vegano é você criar um alvo nas suas costas socialmente. Não é proveitoso. E eu acredito que se algum dia eu voltar a ser, não vou falar, né? Porque realmente tem muita gente que não gosta, vai pegar antipatia, em especial pessoas mais radicalizadas da extrema-direita, né? Então, esse é o grande prejuízo que você tem para ser vegano. Eu não senti nenhuma situação de fraqueza em matéria de porte físico. Foi o meu ápice físico durante esses 4 anos, né? Eu não sei se vocês acompanhavam o meu Instagram, né? Corri 20 quilômetros em 1 hora. Fudeu o joelho. Qual era a sua alimentação? Como é que você conseguia as proteínas? Porque, na verdade, a proteína para crescer o músculo é a da proteína animal. Como é que você fazia? Eu comia bastante leguminosas, né? Você comia feijão? O lado bom de você Nem um ovinho você comia? O lado bom de você vegano é que você, como você tem poucas opções, você passa a comer coisas que você nunca comeu. Entende? Você passa a ter uma dieta extremamente balanceada. Então, esse é o lado bom. Você aprende a cozinhar, né? Então, é por isso que eu digo que é uma experiência enriquecedora. Né? Ou você gasta uma fortuna em marmita vegetariana também. Gente, pausa. Não, tipo, você faz isso. O problema, no caso de comer como proteína leguminosa, é que tem muito carboidrato. Então você acaba. É por isso que eu tinha que correr, entenderam? Por isso que eu corria. Sim. Mas, enfim, quando você é vegano, você tem que correr muito mais do que uma pessoa que come carne só. Outra coisa, os dentes, né? Quando você não come carne, nem doce, nem leite, nada derivado do leite, você nunca fica com carne. Nunca. Você pode nem escovar o dente. Fico aqui um pouco pensando se agora, quando você só existe assim uma relação, uma ética objetiva, quer dizer, uma moral objetiva, ou existe apenas interesses que podem ser reconciliados. Eu posso conciliar os interesses de um animal com de um ser humano, mas pode ser difícil ou seria fácil. Não tem relação, né, Davi, com o que está sendo dito no vídeo, né? Porque ele está mencionando em questão agora, assim, o foco da questão agora é comentar os vídeos, o vídeo aqui que está rolando. Então a gente é bom a gente comentar, certo? O que foi dito aqui. Aí o que ele disse mesmo? Ele disse que um dos carinhas aqui disse que a proteína vem da carne do animal, como se não pudesse obter proteína vegetal, já que estava no contexto aí de desenvolver o músculo. Mas quem não sabe, dá para ter proteína e construir músculos mesmo com apenas proteína vegetal, embora tenha carboidrato, dá para construir músculo, porque existem estudos, né, que mostram como atletas podem se desenvolver e com a partir da proteína vegetal e gerar músculos. E a gente tem não somente órgãos de, como se diz, medicina esportiva, falando disso, como também exemplos de atletas veganos e campeões, atletas que superam os atletas que comem carne, e eles aí, né, mostra que são um exemplo de que não precisa comer carne para ter proteína. Certo? Agora eles falaram outras coisas agora que me fugiu à mente, mas vamos nesse momento nos ater ao que eles estão falando, para a gente pegar, para a gente ir nessa dinâmica, né, que a gente montou nesse horário, tá bom? Sim. O problema é que eu não entendo muito dessa área de nutrição, não sei como é que eu poderia se informar melhor. Mas você vai ouvindo aqui e acolá e vai aprendendo. Entendeu? Primeiro, seu dente fica sensível, sabe? Você sente, tipo assim, caramba, comi carne, aquele negócio na boca. Outra coisa, você perde o paladar para carne, hoje eu como carne e não sinto nada, né? Absolutamente nada. Né? Sinto desejo de comer carne, você perde isso. Pessoal, eu vou assistir, mas, depois, assim, outro dia eu venho, certo? Dieta balanceada,
tipo assim, matéria de saúde, minha saúde nunca foi tão boa durante esses 4 anos. Não foi por causa disso. Fui bem na academia, fui bem na dieta, né? Mas enfim, eu acho que tudo tem um ciclo, né? E agora o Brasil vai voltar a comer picanha, né? Então eu não posso ficar de fora da festa, né? Coisa. Vai chover calango, companheiro. Chover Então, calango. eu tenho uma posição a esse respeito. Eu acho que acho que o veganismo talvez seja um extremismo, assim como o extremismo, o outro extremismo seria comer. Não vou fazer um discurso moralista de jeito nenhum, mas Dieta o outro Blueprint. seria comer carne à vontade. Eu acho que existe um meio termo, que seria o vegetarianismo. Por exemplo, Assim, o vegetarianismo ele é algo muito. Assim, primeiro ponto. O ser humano precisa de proteína, ponto final. A proteína mais fácil de adquirir e a mais propícia é a carne. Isso é um dado da realidade. Nós ainda não estamos num período evolutivo que seja propício para ter esse tipo de adoção, sabe? Talvez daqui a 20, 30 anos seja possível a gente viver sem sofrimento animal, sabe? O cara diz que a proteína mais fácil de se obter é a proteína animal. Só que ele considera mais fácil em termos de praticidade na visão do consumidor. Se você colocar, simplesmente, eu sou um consumidor que vai lá para o supermercado, compra e só bota na chapa, esquenta e assa e está pronto, né? Realmente é muito prático. Mas se você levar em conta toda a cadeia de produção, todos os impactos ambientais, todo o processo que é preciso fazer para ter regeneração do pasto, para que seja criado novos animais, é algo extremamente assim, complexo e difícil e caro. E, além de que existem notícias aí, se você for procurar aí no Google agora, verá estudos que a cada 1 milhão que a pecuária recebe como receita, tem custos, né, tem prejuízos de 22 milhões em impactos ambientais. Então, se a pecuária ganha 1 milhão de receita, né, fatura 1 milhão, por outro lado, o governo vai ter que gastar 22 milhões de reais para custear os impactos ambientais que foram precisar ver para gerar essa receita de 1 milhão. Isso é algo totalmente desproporcional. Então, você vê que não é prático isso aí. Pelo contrário, é algo como se diria, desproporcional, impraticável. Não estou conseguindo encontrar um termo mais adequado, mas enfim, acho que vocês entenderam. Mas o cara disse o quê? Que como voltou a política do Lula, né, de que vai ser servida a carne todo dia, ele se quer participar da festa. Ele quer participar da festa. Opa, então todo tá fornecendo carne, assim, o governo está fornecendo carne aqui a um preço em conta, vamos aproveitar aqui. Isso é uma atitude totalmente inconsequente. Você querer obter o produto, a carne, pelos trâmites do governo, né, que não tem uma preocupação com os impactos, e aí vai querer se beneficiar, isso aí é ser muito inconsequente. Então, é isso que eu deixo de comentário por um momento. Mas no caso aqui, a crítica dele qual foi? A crítica dele aqui foi que a carne é a única, ou uma das, que mais é biodisponível. Qual que seria o ponto sobre isso? Sem mencionar questões éticas ou ambientais. Qual que seria o ponto? Ele, pelo que eu entendi, é a fonte mais fácil de proteína, segundo as palavras dele, se eu entendi bem. Né? E se você for falar em termos de nutrição, a carne em termos de biodisponibilidade, né, é mais fácil de absorver ferro, né, o ferro M. A carne tem ferro M e o ferro M é mais fácil de ser absorvido. De fato,
não tem o que ser apontado de incongruente, né? Você pode dizer que a carne é uma fonte, digamos, vantajosa de se obter nutrientes em termos práticos, tá? Em termos de conveniência. De conveniência numa visão do consumidor, tá? Se a gente colocar na visão do produtor, não é nada, não tem nada de conveniência aí. Então não tem o que ser contestado. Assim, pelo menos na minha avaliação, nessa avaliação desse quadro, né? Mas se a gente for avaliar de uma perspectiva mais ampla, tem muitas críticas. Sim, eu acho que na verdade, de fato, a carne ela é uma fonte fácil de proteína, né? Biodisponível, que ela é rica em proteína. Inclusive o ovo, o laticínios também. Só que eu acho que, no caso, proteína de soja. Proteína de soja também é uma fonte fácil da gente conseguir proteína de quantidade suficiente. E até o seitan mesmo. A carne do glúten é uma proteína barata. Você paga tipo R$10 no quilo da farinha do glúten e aí você faz um monte de carne de seitan. E coisa de 100 gramas de carne de seitan tem 70 gramas de proteína. Tipo, é proteína pra caramba. Então, tipo, nesse caso, tem como você obter mais proteína do que carboidrato também. Isso não é um critério. Até o tofu mesmo. Só que claro que não é algo, por enquanto, até o momento, não é tão barato. Mas se você for o cara que tem tempo de fazer, de preparar, de comprar soja em grão, preparar é mais barato. Mas eu acredito que também, no futuro, quando a gente tiver mais produtos veganos, à medida que a demanda de produtos veganos vão crescendo, a gente vai barateando esses produtos. E vai ser mais acessível. Mas por enquanto é isso. Eu acho que você falou também do ferro M, cara, não é critério pra gente obter ferro. O ferro M, na verdade, a gente tem bastante estudo controverso sobre o ferro M, que na verdade ele prejudica o nosso RNA e com isso o nosso DNA e pode acarretar em câncer, várias coisas. Inclusive a Organização Mundial da Saúde, junto com o seu Instituto de Câncer, eles têm um documento que fala sobre isso. Eles têm um estudo bem amplo sobre o consumo de carne vermelha e carne processada, e eles falam lá sobre o ferro M. E aí, no caso, para os veganos, obter ferro M não é nenhuma dificuldade. É só a gente acrescentar a vitamina C, que a gente consegue acrescentar uma fonte de ferro, no caso os feijões ou até os vegetais escuros, e uma fonte de vitamina C, que a gente conseguiria aumentar a absorção do ferro. Isso serve para o zinco também, que o zinco é uma fonte não tão fácil, não tão disponível assim, mas se a gente absorve a vitamina C, a gente consegue melhorar a absorção tanto de ferro para o zinco. E é isso. Sim, sem dúvida que há maneiras da gente obter ferro de forma eficiente sem precisar da carne. Só pontuando que em termos técnicos, né, de biodisponibilidade, né, de fácil absorção, o ferro M tende a ser mais absorvido do que o ferro não M. Então, embora exista a vantagem, né, de ser mais absorvido, de ser melhor absorvido, né, de ser mais fácil de ser absorvido, o ferro M, há de se observar as consequências também de você preferir por essa fonte de ferro, né? Pode trazer uma série de doenças que você mencionou e outras a mais, mas é um preço a se pagar, né? Você está querendo uma praticidade aí, né, de absorver mais fácil, mas também por outro lado, você vai pagar um preço caro, que vem também junto o quê? Vem toxinas, os produtos da carne, né? E essas toxinas incluem o quê? Inclui antibióticos que os animais recebem, os agrotóxicos acumulados no corpo do animal, no tecido animal, devido à ração com agrotóxico que o animal come e fica acumulado, e esse agrotóxico não é expelido, tem estudo sobre isso, e entre outras toxinas aí. Carbapeticida, N toxinas. Enfim, o povo que vangloria a carne, né, como o cidadão aqui do vídeo que a gente está assistindo, ele tem um viés dele, né, ele só recorta aquilo que é bem visto, né, mas ele não avalia o pacote completo. Porque se você quer ver a carne tem vantagens de se consumir,
Mas ele não avalia os prós e os contras, né? E aí, se quer fazer realmente uma avaliação justa, né? Ver o que pesa mais, se pesa mais pró e se pesa mais contra, a gente queria ver ele colocar isso em julgamento, né? Fazer um julgamento Sim. mais justo. O Eu vídeo percebi. é longo? Tá no final, né? Não tenho certeza. Ah, beleza, tá bom, tranquilo. E também eu percebi que também esse cara que suposto foi vegano, ele falou algumas coisas meio pseudocientíficas aqui, né? Falando que quando você vira vegano, você não precisa escovar os dentes, que isso aí não tá claro, né? Acho que até o pessoal da dieta carnívora fala isso, que quando você vira carnívoro, você corta os carboidratos, você não precisa mais se preocupar com essa questão da higiene bucal. Eles falam até num termo de hálito de cetose, alguma coisa assim. Eu não ouvi ele falando isso, não. Eu ouvi ele falando que o dente fica mais sensível. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Pode ser? Aham. Não, tipo assim, O problema de comer. faz isso. O problema no caso do sushi de comer proteína leguminosa é que tem muito carboidrato. Então você acaba. Mas enfim, Outra coisa aqui também que ele falou, que no caso, como uma dieta vegana tem mais carboidrato, você precisa correr mais. Isso daí também não tem nenhuma evidência pra isso, não. Não, eu dei vontade de rir quando eu ouvi ele falando isso. quando você é vegano, você tem que correr muito mais que uma pessoa que come carne. Só. Outra coisa, os dentes, né? Quando você não come carne, nem doce, nem leite, nada de leite, você nunca fica com carne. Nunca. Você pode nem escovar Aqui, ó, você nunca fica com cárie e você não precisa nem escovar os dentes. Você nunca vai ficar. Agora, quando você volta com essas merdas, você já sente que seu dente fica realmente com fraca, se você não escovar o dente rápido. Entendeu? Seu dente fica sensível, sabe? Você sente, você, caramba, come carne. Veganismo talvez seja um extremismo, assim como o extremismo, o outro extremismo seria comer, não vou fazer um discurso moralista de jeito nenhum, mas Dieta o Blueprint. seria comer carne à vontade. Eu acho que existe um meio termo. Seria o vegetarianismo. Não, o vegetarianismo ele é algo muito. Assim, primeiro ponto, você não precisa de proteína. Não, a proteína mais fácil de adquirir e a mais propícia é a carne. Isso é da realidade. Nós ainda não. Tipo, o caso dos animais ter tantas proteínas, é porque a proteína, no caso dos aminoácidos, eles estão ligados no músculo do animal. Então, mesmo que você come um ser humano, você vai ter quantidade de proteína suficiente também, porque afinal tá ligado no músculo. Mas aí também a gente tem outras formas de proteína que são tão grandiosas quanto a proteína ligada ao músculo, que é, por exemplo, a proteína de soja. Até a soja em grão mesmo, ela é rica, ela é ótima para você obter níveis suficientes de proteína. Agora, é claro, que se você é um cara que se preocupa muito com... eu sou carbofóbico, eu não gosto de comer muito carboidrato. Aí você pode optar por outras fontes, que é, no caso, o seitão, o tofu, e outras... O tempê também, que é a soja fermentada, que inclusive o pessoal critica muito os veganos por causa dos antinutrientes, mas no caso, o seitã, esses elementos que são processados, eles têm menos antinutrientes, lecinas... e afins. Por enquanto é isso, eu vou dar play aqui. Estamos num período evolutivo que seja propício para ter esse tipo de adoção, sabe? Talvez daqui a 20, 30 anos seja possível a gente viver sem sofrimento animal, sabe? O problema carne sintética, por exemplo. A carne sintética, exatamente, que vai mudar isso. Tá muito rápido. Se a gente tiver uma carne que não precise que a gente tenha milhares e milhares de cabeças de gado no Brasil inteiro, consumindo água e terreno, né? E poder ser para outras coisas. Isso seria mais proveitoso. Isso é o futuro, cara. Mas, assim, eu acredito que o veganismo é uma etapa da evolução da sociedade, que no futuro a gente não vai criar milhões e milhões de gados para depois matar eles, para depois criar milhões e milhões de gados para depois matar. Isso aí não é racional. No entanto, é compreensível que seja sempre que o ser humano precisa de proteína. O lance do animal ter senciência e a qualia, o que é qualia? Qualia é a capacidade de enxergar a vida em primeira pessoa. Então, segundo a Universidade de Cambridge, os animais que têm capacidade de enxergar a vida em primeira pessoa, né, e são capazes de sentir dor, seriam os animais que a gente não deveria matar. É um critério objetivo, né? Eu também tenho esse pensamento. Tem, por exemplo, barata não tem qualia, barata não tem individualidade, logo você pode matar barata. Tem certo. Por exemplo, do contrário, você não pode matar o coronavírus. O coronavírus é uma vida também. Claro. Ou seja, aquilo que dá para ser o objetivo que a gente deve proteger é que tem qualia, capacidade de vida em primeira pessoa e é capaz de ser senciente. É o mesmo critério pelo qual o aborto é proibido em qualquer circunstância, mesmo depois da 12ª semana, porque depois da 12ª semana... Tem que fazer um ponto sobre esse qualia aí, eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que isso não tem nada... Na verdade, qualia é o nome que se dá às... como é que se fala? Ele é muito usado pelos filósofos da mente para falar
sobre a percepção, na verdade, né? Tipo assim, existe a cor laranja, né? Que é definida na física, e existe a cor laranja que você percebe individualmente. Essa sensação que você tem, isso aí é a qualia, sabe? E é um desafio explicar essa subjetividade para quem é materialista ou para quem acredita que a mente depende do cérebro. Se o cérebro for entendido como algo e que existe em si mesmo, fora de qualquer mente, ou seja, como uma coisa material, sabe? Como que a matéria vai gerar a mente, sabe? Como que aquilo que é bruto vai gerar aquilo que é consciente, esse eu que percebe. Então, ele não está errado quando ele fala de qualia, mas ele não precisaria falar, ele só precisaria falar de senciência, que já tá bom, porque um ser senciente, ele ele já consegue perceber a qualia, sabe? Não é que são coisas diferentes. Ele é senciente e ele tem qualia, né? Porque, na verdade, assim, a qualia não é uma característica do ser, mas ela é algo que é captado pelo ser, tá? Pelo que eu li até hoje, é isso, o significado de qualia. Não sei se o Alisson quer falar alguma coisa. Então tá, eu vou dar play aqui. Humano, já existe sistema nervoso central, logo tem que ser proibido. Ponto final. Na minha opinião, até Ian, tá caso muito de rápido. situação, né? Desculpa, gente, é que eu acabo. Sou meio que acostumado a ver assim. Mas isso não, é uma questão. Fala. Não, pode concluir aí. Depois eu queria até contar uma história em relação ao veganismo, que eu acabei lembrando, uma experiência. Algumas pessoas não se adaptam, até porque tem problemas psicológicos, então já começam a não comer carne num dia, já passa mal psicologicamente, porque acha que não tá da carne. Mas assim, no meu caso, nunca tive problema, nunca fui fresco com isso. Uma dieta normal, né? O grande problema mesmo é o backlash social, é fudido. Até porque a gente viveu num período que as pessoas fecharam a cabeça para as coisas, sabe? Então, por exemplo, tinha até um participante aí do outro projeto que falou abertamente: quando eu te conheci, você falava de vegano, já a gente vai dizer que você não acha, né? Então, ou seja, isso que ele falou, imagina os que não falaram, né? Você ganha muitos inimigos. Isso aí é completamente. No masculinismo é muito comum a ridicularização de quem é Não, vegano. você vai ficar Pausa aí, sujado. pausa aí. Sujado. Nossa, é impressionante que o fator da não aceitação no meio social, né, rejeição, que ele coloca, né, o backlash, ele usou esse termo backlash, porque quando você se manifesta vegano, né, você tem uma rejeição da sua comunidade, e aí, se isso foi motivo para ele abandonar o veganismo, imagina então se ele tivesse em outro contexto, onde ele tivesse numa sociedade escravocrata, e aí ele percebesse, nossa, que absurdo é explorar os pretos, que absurdo é escravizá-los. E aí ele se manifesta, olha gente, é um absurdo escravizar os pretos, vamos parar com isso. E aí ele, recebe o backlash. E aí, como assim, você está se sentindo superior a gente, você está se sentindo superior aos outros? Mas eu estou fazendo essa comparação para a gente avaliar o efeito, esse efeito, né, que é o de rejeição. Será que nessa circunstância que ele toma essa rejeição, ele abandonaria, ele abdicaria dessa rejeição à escravização? E ele passaria a aceitar, a ser conivente com a escravidão porque ele está sendo rejeitado? É um ponto importante. E aí, sabe, seria interessante ele estar aqui para responder, mas a gente fica fazendo conjecturas. Mas para quem está pensando no mesmo caminho que ele, né, está construindo seu pensamento em relação ao veganismo e está buscando motivos para ser contra o veganismo, abandonar o veganismo ou nem se tornar vegano, pense nessas questões, certo? Antes de tomar essa decisão. Uhum. E qualquer coisa nós estaremos aqui no Discord Respeito Animal
pra levar essas Engraçado que o discussões. nome do canal dele na Twitch é GadoCast. Eu nunca comi soja Não, também, né? porque Eu não comi o soja. Paulo Cogos comendo churrasco é mais homem que você. Cara, com todo respeito, né? Deus abençoe o senhor Paulo Cogos, ele tá precisando. Mas enfim, Precisando de uma rola naquele cu dele. Não, ele aguenta mais, né? Ele aguenta mais, mas enfim. Mas assim, em relação à soja, existe todo um debate se a soja faz bem ou mal. Eu tenho uma grande dúvida, é uma das maiores dúvidas que eu tenho, porque eu gostaria de não comer mais nada derivado de animal. Eu tenho uma dieta flexitariana. E a soja, a proteína testada de soja, eu tenho muita dúvida se faz bem, se faz mal, porque senão eu comeria direto. Porque é muito Você for no PubMed, tem um site chamado PubMed, que é o site com as principais publicações médicas do mundo, né? E lá tem muitas pesquisas acerca do tema do veganismo. O impacto da carne, o impacto das fibras, o impacto do leite, né? Eu não vou voltar a tomar leite nunca, sabe? Leite é inflamatório. Acredito que leite é um alimento para a criança, entendeu? Você criança, você precisa de leite. Depois de velho, ele fomenta muitas inflamações. Não faz sentido eu tomar, por exemplo. Mas em relação à soja, né? Existem estudos que apontam que a soja diminui a testosterona, aumenta o estrogênio. Não só a soja, mas qualquer leguminosa, até como feijão, sabe? Tem pessoas que dizem que não, que a soja é muito boa, uma excelente fonte de proteína. Ou seja, é um debate fudido que eu, pessoalmente, não sei quem ganha, sabe? Porque eu não sou médico. Se os próprios médicos não estão no consenso, por que eu vou tomar ao lado? Então, na falta de consenso, o que eu faço? A maioria das pessoas que eu escutei, médicos, especialistas, nutricionistas, dizem que não faz mal. Mas, mesmo assim, eu tenho receio, porque tem alguns... Mas não existe consenso. Tipo assim, não é 99, 1%. É 90 a 10. Pausa aí, 90 a favor da soja, 10% é contra. Então eu fico pausa aí. coisa que eu não tomo, nunca comi, nem porque eu era vegano. A proteína da soja nunca comeu? Não, mas, cara, a gente tem que ver, tipo assim... Cara, mas vamos ver, tipo assim, pelo que é empírico. Tipo, porra, no Japão o nego come tofu, que é soja, porra. E tipo assim, os caras não é como se, meu Deus, começou a crescer sei em você. Ian, pausa aí. Cara, eu trouxe um ponto interessante ali do pessoal asiático, né? Consome muita soja. Mas a maior parte é fermentado, né? Shoyu. Tem, como é que é? O shoyu tem o queijo de soja. Mas aí, no caso, o tofu não é fermentado, né? Ele é só demolhado e é talhado. Ele vira o soro da soja. Eu tô falando, eu não sei, mas o que eu tenho visto é que é um comentário, sabe? Isso é bem evidência anedótica. Não, mas sobre a soja, eu vou até mandar um textinho aqui que eu já tenho pré-escrito, que ele tem até as referências já, que tem, trocentas meta-análises sobre isso, cara. Sobre soja. Porque assim, hora ou outra a gente vê assim, gente falando que a soja diminui a testosterona, mas é importante a gente avaliar que fontes são essas aí, né? Realmente, no PubMed a gente encontra mesmo? É muito fácil você falar que no PubMed encontra sem especificar exatamente onde, né? Já que o PubMed é um indexador de artigos, e aí você pesquisar artigos pode ter artigos que trazem estudos de um mesmo assunto, só que chegam a conclusões diferentes. E aí teria que ver como esses estudos estão sendo recebidos pela comunidade científica. Se há um reconhecimento maior para um lado, um reconhecimento maior de outro lado. Mas... Eu diria que essa questão da soja já tá ganha já, cara. Uhum. Mas se a gente comparar testosterona de veganos com a testosterona de veganos que comem soja, tá? Com veganos que não comem soja e pessoas carnívoras, quem teria mais testosterona? Seria algo razoável de medir se a dieta vegana ou não vegana influencia tanto nos níveis de testosterona, né?
E, enfim, tu pode colocar aí na descrição, Ian, que eu vou Às vezes exibir eu aqui. mandei aqui as meta-análises. Ele tem o piro pequeno. Não, mas isso daí é por causa do clima, cara. Todo mundo que vive em clima temperado tem um negócio menor. Mas, pô, a questão também, tipo assim, mas os japoneses têm um rosto andrógeno. Mas, porra, todo asiático tem um rosto andrógeno, até os que não comem soja. Tipo, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, eles não têm o costume de comer soja, e mesmo assim eles têm o rosto andrógeno, porra. E aí, então já quebra a falácia de que os japoneses são afeminados porque eles comem soja. Não é isso, porra. A gente tem que ser empírico no bagulho. Então, quando eu Mas eu acho que o era Knut vai ter na vida dele sendo pescetariano. Knut vai ser pescetariano. Não, Mas agora eu acho que comer picanha. Agora a gente vai comer picanha. Não, eu tô falando que você vai terminar a vida sendo pescetariano. Não tô dizendo que você vai ser pescetariano agora. Mas o peixe entra nessa linha do inseto, porque o peixe não tem uma consciência, tem um sistema nervoso pouquíssimo desenvolvido. Depende do peixe, claro. Errado, você nunca viu Procurando Nemo? O peixe seria o primeiro animal da linha que nós não deveríamos comer, pela Universidade de Cambridge. Menos desenvolvido que o peixe, a gente deveria comer todos. Por exemplo, segundo a Universidade de Cambridge, por exemplo, o nosso hambúrguer, a gente podia comer hambúrguer feito de insetos, de barata, de qualquer coisa. Tipo assim. Eu adoraria que tivesse produção de inseto. Adoraria. Já tem na China, tem. Não, mas, enfim, esses lugares aí, é uma merda. Agora, o problema é quando você não come carne. Eu estou acontecendo comigo agora, né? Quando você come... Eu acho que vocês conhecem, né? Que tem o lance da insulina, né? Quando o seu corpo está comendo muita comida, ele libera insulina e isso dá um sono, né? Por quê? A sua digestão trabalhar. Como o seu corpo ficou muito tempo sem digerir carne, né? Melhora muito o seu trânsito. É uma vantagem, né? Melhora demais o seu trânsito estomacal. Você ser vegano. Mas demais. E quando você volta a comer carne, você sente, né? Por exemplo, você sente um sono pesadíssimo toda vez que você come. Pesadíssimo. Mas um sono pesado, que eu vou te falar, tá difícil. Eu espero que isso passe. Mas, se você tá falando carne de boi, vaca ou qualquer proteína animal? Não, vou ter que comer carne, picanha. Carne, então de carne. Tem vários tipos de proteína animal. Só no governo Lula. Só no governo Lula. Não. Então, assim, depois do dia 30 eu voltei a comer carne, de boa. Isso, né? Voltei. Então, enfim, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que eu tava entrando lá na UJS, tinha uma coroa, né? A mulher era gente boa pra caramba, divorciada e tal. E ela sempre fazia um... Não, pô, deixa eu contar a história, pô. Ela sempre fazia um churrasquinho na casa dela. E a gente ia, e assim, era quase todo final de semana, a gente tava praticamente assim, num condicionamento pavloviano. Falava o nome de fulano de tal, epa, vai ter churrasco lá, beleza, top. Isso era na época do Brasil, do boom das commodities, né? Na época que parecia que a gente tava tendo de fato poder de compra e tal. Amigo, as commodities estão no mesmo valor da época do boom. O sírio, o sujeito que come... Gente, acho que é por aí. Vocês vão querer continuar? Tá bom. Assim, eu acho... Por mim, tudo bem continuar. Você não assistiu o vídeo, Ian? Não, me mandaram aqui o link. Eu acho que eles ainda estão no assunto. Eu acho que eles vão continuar o assunto ainda, hein? Eu acho que ele não concluiu, não. Beleza. Carne com, sabe, o holocausto e tal, essas coisas. Era desse jeito, velho. Eu acabei pegando uma repulsa por vegano e por um bom tempo eu fui anti-vegano. Sem mentira nenhuma. Eu achava que eles eram muito radicais. O veganismo é um movimento muito radical. Lá na Europa tinha aquele pessoal lá que invadia restaurante, churrascaria, né, com uma galinha. Tem altas performances até hoje, né? Mas isso, depois eu fui compreendendo algumas questões relacionadas ao movimento e, de fato, sofrimento animal, ele é um negócio que a gente tem que estar em busca disso aí, né? A gente tem que estar sempre se movimentando em torno disso, mas só queria colocar essa história assim, porque realmente foi uma coisa quando esse progressismo da esquerda começou a se inserir no Brasil, essas agendas, né? Começou a se inserir com uma... Onde estão a crise que os senhores nos prometeram, né?
o dólar, o real brasileiro agora valendo menos de R$5, menos de 5 euros. Pelo amor de Deus. Cadê a crise, Eu Cauê? que sou um fudido agora que vou sacar meu primeiro pagamento do YouTube lá e os $100 não vai valer 500 conto. Olha só. Eu fico triste, porque eu quero que o euro valha bastante, porque eu recebo em euro, então a minha fonte de rendimento vem de euro. Devia ter votado no Bolsonaro, né? Enfim. Não, mas aí eu acho que eles estão saindo. Peso, né? Em relação ao real, já não... Eu acho que eles estão saindo do tema já. Talvez voltem. Não quero nada. Acho que volta uma vez e depois sai de novo. Eles voltam depois, né? Sai uma vez, volta e depois sai definitivo. Acho que é isso, né, galera? Eu acho que tá bom por hoje. Mas, enfim. A gente, assim, um vídeo que a gente gravou, eu acho que vai dar umas 2 horas, mas a gente pode depois pegar esses trechinhos aí e aprofundar em outro evento, assim, a gente mistura com os outros vídeos. Beleza. Né, e aproveitar que também que a Jujubes pode participar, né? Já que ela tá sem internet, caiu, sei lá. Enfim, gente, obrigado aí pela atenção, acompanhamento. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Até mais.